Bom dia! Espero que você esteja bem. Muito obrigado pela sua presença. Estamos começando nosso EVC Talks de hoje com uma pessoa incrível. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que o EVC é o Escritório Virtual e Coworking. Nosso slogan é Soluções Inteligentes para você empreender. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo inteligente aqui, com uma pessoa super inteligente que vocês vão conhecer. Antes que eu me esqueça, e o Luiz fica me puxando a orelha, vamos fazer uma foto da turma. Então, liga a sua câmera aí para a gente tirar uma foto ali de quem está presente, para a nossa equipe saber que houve presença. Então, por favor, ligue a sua câmera. É rapidinho. Depois a gente já fecha as câmeras para melhorar a transmissão aqui, porque um monte de câmera ligada, vocês não sabem quanto de banda isso ocupa. Então, abre agora, por favor, para a gente tirar nossa foto aqui, ficar bem bonita, e aí a gente segue. Eu sigo aqui com as apresentações, com a apresentação da nossa convidada especialíssima de hoje. Tudo certo, Joey? Devo tirar foto? Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, a gente está completando 10 anos do EVC, que é o Escritório Virtual e Coworking. Você é empresário, sabe como que é um desafio empreender no Brasil e fazer 10 anos. Então a gente está super feliz porque não é uma atividade trivial, né, chegar nesse ponto. E a gente está super feliz que as coisas estão funcionando muito bem. Isso se deve a algumas questões que a gente vai conversar aqui hoje. Então, quero apresentar para vocês a Marta Nascimento. Ela é consultora, tem mais de 20 anos de experiência ajudando os empreendedores a organizar a casa para fazer as empresas prosperarem. Certo, Marta? Isso aí. Dá boas-vindas aí, Oi, bom dia, pessoal. pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui junto com o Reger. A gente vai fazer aqui um bate-papo, né, falando um pouquinho das nossas experiências e também colhendo informações de vocês, né, que vocês podem fazer perguntas também. Exato. Se a gente puder, a gente já vai, né, compartilhando aí com vocês também. E vamos ficar à vontade aqui para a gente aprender um pouco mais, compartilhar realmente aquilo que faz muito sentido na vida do empresário, né? Perfeito, e é isso. Hoje, normalmente eu sou o anfitrião, fico de mediador. Hoje eu vou ser um mediador, anfitrião, e também vou entrar no papo Eu acho que você aqui. vai entrar no papo porque você é E, muito especialista em tecnologia, e né? vocês vão entrar no papo também. Então, para começar a entrar no papo, eu já faço a primeira pergunta, que é: o que rouba mais seu tempo hoje? Escreve aí no chat para gente. Tem um botão aí de chat. Manda aqui só para aquecer. O que rouba mais seu tempo hoje? E também responda para mim. O que você já ficou preso? Você fica preso normalmente. A última coisa que você ficou preso numa atividade em que você sabe que não devia estar fazendo aquilo. Acontece isso, Marta, ou não? Não, só lá na Austrália, É, talvez, né? acho Uns que outro países mais longe, assim, desenvolvidos. né? O que você sabe que você não devia estar fazendo e você fez a última coisa? Eu lembro de algumas aqui. É que assim, né? A gente percebe que, de uma certa forma, a gente quer dar conta de tudo. Sim, E não que seja ruim isso, mas realmente a gente precisa entender aonde a gente tem o nosso foco para ter os melhores resultados. Porque às vezes algumas questões mais administrativas que você vai, né, querer ajudar ou fazer, delega, né? Que é uma coisa também que o empresário às vezes tem esse receio de delegar, mas a gente tem que preparar essa delegação, preparar a equipe, né, e para que a o gente possa pequeno fazer. tem uma resistência disso, né? Na realidade, ele tem uma resistência, mas por sobrevivência, vamos dizer assim, Sim, né? Porque se ele não fizer, quem que vai fazer? exato. Então, essa é a pergunta dele. Mas tem uma outra pergunta interessante aí no decorrer aí do programa. Então, Sim. Deixa eu ver você aqui, vai ó, umas respostas aqui. Deslocamento, gasta tempo, gastar tempo. fez. Uhum. Que mais? Rouba tempo. Deslocamento, responder leads no WhatsApp, rouba tempo. Tempo em reuniões, também rouba tempo. São todas as questões que acontecem Que realmente. acontece? Roubar tempo em reuniões, eu acho um tema bem interessante da gente Uhum. falar, porque assim, nós precisamos nos preparar também para as reuniões. Então, ter uma dinâmica, um formato, né, uma pauta, os assuntos realmente que você vai precisar resolver naquela oportunidade.
e às vezes também divulgar para as pessoas Uhum. envolvidas quais são os assuntos que você vai discutir ali. E se de alguma forma a gente já conseguir levar, né, para essa reunião algum material ou pontos para decisão com relação aos assuntos que vão ser discutidos, é, fica muito mais objetiva, né? A reunião fica muito Marta, mais isso dá fácil. para treinar o Sim, empreendedor com fazer isso? certeza, dá Porque para é treinar. uma pauta, É né? uma pauta. Saber seu objetivo. Em consultorias que eu fiz alguns tempos atrás, eu tive essa pergunta: eu não sei fazer reunião. Eu não sei Uhum. fazer reunião com a minha equipe. Aí o empreendedor falou para mim assim: você faz para mim? Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, né? Cara, precisa. Vamos fazer junto, né? Então, assim, vamos formatar essa reunião, vamos colocar uma pauta. A duração dessa reunião também é importante, Perfeito. porque não fica uma reunião sem fim, né? Uhum, E uhum. também os objetivos, quem vai estar envolvido, é uma reunião informativa, é uma reunião de trabalho, que tipo de reunião que a gente vai fazer? Uhum, uhum. Para pensar, né? Então, nesses pontos, eu tenho uma metodologia que a gente faz uma reunião bem participativa. E cada um fala, cada um expõe, né? E Uhum. depois a gente faz um fronte de decisões Uhum. e próximos passos. A gente tem Perfeito. que sair de uma reunião com um objetivo, né? Conseguir aquele Uhum, objetivo, mas ter também quem vai fazer o quê depois da reunião. uhum, Se a uhum. gente tem alguma decisão que foi elaborada, então quem é que vai ficar o responsável sobre aquilo? E uma outra questão de reuniões é que se você faz reuniões com a sua equipe, uma dica é que a gente tenha uma periodicidade, vamos dizer assim. Você define, todo dia tal, né, toda semana, toda sexta-feira, determinada hora, eu vou fazer Uhum. uma reunião com vocês para a gente ver como foi a semana, quais são os próximos passos para a semana que vem, que tipo de situação a gente pode enfrentar, que está pendente, quem pode ajudar. Então, tenha essa dinâmica de ter uma periodicidade e uma frequência dessas reuniões para que você fique cada vez mais, né, alinhado com a sua equipe também. É isso que Isso eu ia te faz toda perguntar. a O que que a diferença. pessoa ganha? Porque às vezes o micro, né, tem pouca gente, é meia dúzia de pessoas e tudo. Fala, meu, vou perder tempo? Não tenho tempo para perder, porque é Exato. trabalho, né? Aham. E aí esse tempo, o que que ele ganha fazendo isso? Então, mas assim, se você se organizar dentro do seu tempo, dá tempo de fazer tudo, Uhum. né? Então, essa responsabilização da reunião é uma coisa que você traz para toda a sua equipe, que seja duas, Perfeito. três pessoas, e aí você consegue ter uma afinidade, porque daqui a um tempo, só você olhar no olho daquela pessoa, você já vai saber o que está rolando, né, o que Perfeito. aconteceu, se você ajuda, porque você fica muito sintonizado também com a equipe. Uhum. Então, você ganha tempo, você não Sim. perde E tempo. conecta, né? Todo E mundo está na conecta, mesma sim. onda ali, né? Um está Perfeito. sabendo o que o outro está fazendo, se de repente eu preciso de uma ajuda ali, eu posso fazer, né? Enfim, combinar algumas questões. Então, a gente chama isso de reunião produtiva, tá? Perfeito. Tem uma metodologia, depois a gente pode até explorar um pouquinho mais isso, mas vale a pena. Marta, quando você entra numa Hum. empresa, e aí você bate o olho assim e fala, meu, os caras não é que eles não se esforçam, eles estão se esforçando. Então daí você já olha e fala, meu, isso aqui não é um problema de garra, é processo. Uhum. Como que você consegue bater o olho e perceber isso? Quando eu Ou o microempresário ele tem processos? Quando a gente chega na empresa, eu tenho muito essa questão de um respeito muito mútuo, né? Perfeito. Porque a gente entra. Quantas coisas já não aconteceram naquela empresa, anos, né? Dentro daquele negócio. Sim. Às vezes o empresário está passando por uma situação, né? Hoje a gente fala assim, não, está tudo errado. Não, calma, né? Mas Aham. quando a gente vai conversando com o empresário, ele já vai trazendo as questões que estão mais doendo, vamos dizer assim, Uhum, né? As uhum. dores empresariais. E a gente percebe na questão de processos, quando as pessoas, por exemplo, não têm as rotinas definidas, quem faz o quê, né, dentro da Uhum. estrutura. Às vezes eu faço, depois, numa situação, a outra pessoa fez a mesma coisa que eu fiz, então fizemos duas coisas, né, iguais, enfim, na mesma rotina. E o pessoal começa a ter essa discussão, fala, pô, mas eu já fiz isso. Não, mas eu não sabia. Então, Tem precisa retrabalho, né? organizar. Retrabalho, perda de tempo também. Mas o que que acontece? Se você tem uma estrutura que seja pequena, não precisa ser grande, mas que esteja definido o que cada um faz, fica mais fácil.
Responsabilização também. Então, dentro de uma estrutura, quem está no nível estratégico, tático e operacional. Às vezes a gente está um pouquinho em dois, né? Às vezes o dono está nos três. Não tem esse problema de ter um chapéu e você a cada momento fazer alguma coisa, mas precisa estar claro. Sim. E aí, com a estrutura crescendo, enfim, o negócio se desenvolvendo, essa estrutura pode também, né, aumentar, enfim, desenvolver. Quando a gente fala de processo, se o empresário for parar para resolver isso, por onde que ele começa? Vou começar sábado de manhã, vou ver essa questão. Por onde você começa nessas consultorias? Qual que é o primeiro? As perguntas que a gente começa a fazer é o seu negócio, como é o seu negócio, e quem está embaixo de você, por exemplo. Quem faz o quê? Ah, eu faço tudo, tá? Então, de repente, você não vai ter braço para fazer tudo, porque, infelizmente, quando você tem um negócio, você ganha certas caixinhas, vamos dizer assim, né? Que eu preciso pensar na minha venda, no meu comercial. Eu preciso pensar no meu administrativo, como que eu vou colocar essas questões mais burocráticas, né? Em andamento. Eu preciso ter um desenvolvimento, de repente, do meu produto ou do serviço que eu vou produzir, eu também tenho que pensar na tecnologia, o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Então, são várias. RH também é uma coisa importante, né? Porque vou ter que ter pessoas para fazer. Então, não tenho nada disso, então vamos organizar. Mas dá para você fazer uma ou duas coisas? Dá. Mas essa outra e essa outra não dá. Então, vou precisar de uma outra pessoa. Quem que eu vou trazer? Preciso entender o perfil. E aí você começa a estruturar e começa a entender como que aquela empresa pode, de uma forma bem orgânica, ela se desenvolver também. Você tem algum caso, alguma história nesses últimos 20 anos de uma assim bem pequena empresa ou microempresa, né, poucos colaboradores, que estava bem certo desorganizado e daí você entrou, o que você viu e o que aconteceu depois? Olha, conta uma história pra gente aí, porque eu sei que você é cheia de histórias, você é cheia de muito boa história. de contar Tem histórias. que eu posso, tem outros que eu não posso. Não sem citar nomes, só vamos saber o... Só brincando com vocês, né? Mas é assim, os exemplos são muitos, mas uma questão que a gente pega muito, né? Quando você entra dentro da empresa, você tem, por exemplo, empresa familiar. Nossa, esse é um empresa, desafio. empresa familiar é lindo, sabe, de você ver, porque aquele empreendedor, ele adquiriu aquela empresa do pai, enfim, né, de toda uma história, e foi levando aquele empreendimento, e depois chegam os filhos, né, e esses filhos, não que começam a pensar diferente do pai, mas existe alguma coisa que já começa a sair um pouquinho, né, da questão, eu quero que seja feito assim. Não, pai, espera um pouquinho, ó, vamos pensar. Então, eu cheguei numa empresa assim, né, onde as filhas realmente queriam fazer com que o empreendimento crescesse, enfim, né, se organizasse melhor, e o pai queria, mas não queria tanto, né? E esse não querer tanto é assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de aceitar as mudanças, né? Então, a mudança é uma coisa natural da vida. Hoje em dia eu estou numa fase, Red está noutra, né? Todos vocês aí, cada um passando na sua fase, mas a gente termina ciclos, né? E a gente vai aumentando e vai melhorando. Mas essa questão da mudança, né? Principalmente esse empreendedor, ele tinha essa resistência. Mas ele falava assim para mim: não, Marta, vamos fazer isso, isso, isso. Eu chamava as filhas, porque nós vamos fazer junto, né? Beleza. Mas chegava na outra semana que eu ia lá para a gente retomar algumas questões. Ó, meu pai não fez nada daquilo que a gente combinou, tá? Porque ele falou que tinha que ser feito assim, assim, assado. Eu falei: tá, eu vou conversar com ele, né? E a gente vai decidir isso junto. E tem muita coisa que acontece dentro da empresa no dia a dia que a gente sabe que é a rotina, que cansa, né? Que a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, a gente implementou umas rotinas de acompanhamento de um processo logístico, né? Que eles tinham. E Era a uma gente. indústria? Não, era uma loja, um serviço. E aí, porque eles não tinham controle. E a gente começou a implementar isso junto com os motoristas, com as distribuidoras, com uma série de pessoas envolvidas, né? E a gente começou a entender o quanto estava frágil
essa questão logística deles, né? E quando eles viram os números, porque a gente fez todo um acompanhamento, consolidou todas essas informações, a gente viu que às vezes o dinheirinho estava indo por ali, né? Então, precisamos retomar para entender, faz sentido continuar dessa forma ou a gente realmente vai ter que dar um salto qualitativo nisso? E a gente teve um salto qualitativo, porque a gente tinha Você que conseguiu estancar. mostrar em números Sim. que tinha um vazamento Por ali. isso que nessa questão dos empresários fazerem seu negócio de uma forma mais inteligente, a gente tem algumas questões que a gente não pode deixar passar. Principalmente essa parte da gestão, né? A estrutura organizacional, você precisa olhar isso. Você precisa ter informação, você precisa ter dados para você confrontar essas questões, porque Perfeito. às vezes o empresário acha que está tudo bem, mas tem um dinheirinho do ralo ali que ele não percebe, porque não tem controle, né? Então a gente consegue adaptar isso com essas informações, com dados principalmente. Uhum. Tem uma coisa bacana que está chegando aí, que o Wesley também gosta bastante, que é a IA. Então, em termos de processo, ela vai ajudar muito, né? E a gente tem muitos casos aí já que estão sendo resolvidos. E temos também a questão das nossas conexões estratégicas. Então, assim, de que Sim, tem forma pessoas. que eu consigo ter um aproveitamento melhor dentro da minha empresa com as parcerias, conexões estratégicas que eu tenho que ter para alavancar o meu negócio. Não, muito bacana e pertinente você ter falado da inteligência, né? É. Você volta na raiz da palavra, por que que a gente coloca isso, né? Empreender com inteligência? Por quê? Intelegeres, né? É saber escolher entre, é fazer escolhas, boas Escolhas. escolhas. E nós, para empreender, a gente precisa saber fazer escolha. Fazer a Então, escolha para tomar a decisão certa, pra- baseado em fatos, né? perfeito, e Porque ter dados, empiricamente não dá. exatamente, porque senão a gente fica no achismo, né? Exato. E o bacana da tecnologia, de IA e tudo isso, é a gente colher dados para poder tomar uma decisão estratégica, né? Então, uma consultoria faz isso também, né? Vai Sim, em loco e ver aonde que as coisas não estão rodando bem. E aí ajuda a tomar uma boa decisão. principalmente no setor financeiro, tá? Porque assim, a gente tem Vai indicadores, rodando o negócio, né? é, Ah, tá entrando dinheiro, mas tá entrando, mas a gente está retendo como precisava exato. reter, né? Porque a Tipo gente de precisa. coisa que acontece, desse tipo de coisa que daria para a pessoa ou automatizar ou fazer de uma outra forma sem perder tanto tempo assim. Essa parte de organizar, É, você precisa identificar, pelo menos a gente faz isso dentro da consultoria, onde está o fator mais crítico. Porque, assim, os pequenos empresários, a gente tem problemas? Tem. Dá para fazer tudo? Não dá. uhum, Então, a gente tem que priorizar. E perfeito. dentro da consultoria ou diagnóstico que a gente faz nesse Uhum, início, a gente vai identificar os pontos mais críticos. E a gente vai ajudá-los nesses pontos críticos. Então, pode ser, por uhum, exemplo, um atendimento que está muito complicado, está perdendo cliente, a gente precisa identificar isso. A gente precisa ver a parte comercial, como é que está, quanto está vendendo, quanto não está, acompanhar isso, margem, né? uhum. Enfim, sabe uma coisa que sai muito dinheiro da empresa e às vezes a pessoa não percebe? Estoque. Estoque, dinheiro parado. Dinheiro parado e às vezes não faz um inventário, né? E a gente já teve vários De casos. roubo. Hã? Roubo, Não só de roubo, não. Eu estragar a falo de coisa. estragar produtos mesmo. Ou eu compro produto que às vezes eu não vendo, né? Fica lá. E Sim, assim, a gente fez uma vez um inventário isso que não é inteligente. a gente. E hoje a gente tem o Just Time, que eu vou comprar só com a hora que eu Nossa, preciso, e eu tenho muita facilidade de fazer isso hoje, né? Porque, sim. enfim, Não precisa fazer a tanto estoque questão assim. da logística hoje está mais fácil para nós, né? Mas a gente fez um inventário uma vez de uma, de uma, de uma empresa que a gente viu que fazia mais de 1 ano e meio que ele não vendia determinados produtos. Empresa do quê? Empresas, lojas, Loja? lojas de produtos. E Nossa, tava o produto há mais de um ano. o produto estava lá e não saía, não saía, não saía. Não fez promoção, não tem O que nada. a gente tem que fazer? Tem que olhar para isso. Então, eu tenho que ter um controle muito nessa parte administrativa, lá na parte de suprimentos e tudo mais, entender o que está saindo, o que mais sai. A gente fala assim, o que mais sai, esse aqui, tá, mas o que menos sai.
né? Para a gente entender, porque se não Fazer tem o sair, né? público, ou, né, fazer alguma promoção, alguma questão nesse sentido. Ou mesmo vender, né, para terceiros, enfim, tem, Alguma saída precisa tem dar, né? alguma Não pode ficar coisa para parado ali, fazer, né? exato. Então, esses pontos, principalmente, né, de comércio, é Uhum. muito importante a gente analisar. É muito comum de falhar nesse ponto. Você falou, Marta, não vou puxar um outro viés aqui que É. você puxou ali de fazer conexões. Uhum. Além de poder de fazer boas escolhas com dados, não, né, de forma consciente, Consciente, fazer conexões. Qual que é a diferença? Então vamos entrar nessa, porque a gente falou que ia falar disso, né? A É. Marta, ela está dentro de uma organização que chama BNI, Business Network International. É uma organização de empresários que se reúnem para fazer negócios entre eles. Uhum. Uma organização que tem mais de 30 anos já, né? Não, tem quase, É não, é 40. de 80, né? É. 40, 40 anos de organização. A Marta aqui no Brasil tem 12, você tá 10 ou Não, 12? aqui no Brasil acho que já tem 17 anos, né? 17? Nossa região aqui tem 15. Tem uma pessoa que vocês não estão vendo aqui, que é o João Semedo, que está aqui acompanhando a gente. A primeira reunião que do BNI em Campinas, quando o Eduardo Santana veio trazer Isso. aqui, foi na AEC, foi na Associação dos Empreendedores de Campinas. Ele foi lá, fez a palestra, Uhum. a gente abriu, Abriu as portas, né? abriu as portas e aí o negócio foi. Eu entrei ali depois, assim, na sequência. Uhum. Mas você tá Eu entrei 12. na sequência Você tá também. também desde o Aham. comecinho, né? Isso, Desde o isso. comecinho. Então, me fala pra gente aqui, para esse empreendedor, qual que é a diferença de ir para uma reunião de network, de negócios, e sair com um cartão de visitas, e diferente de sair com um negócio? É. Qual que é- Como que Olha, faz isso daí? Qual que é a mágica? na realidade, assim, o mundo mudou muito, né? Muito, muito. Antigamente a gente vendia no fio do bigode, não era assim? Sim. Né? Eu acho que muitos, né, pela minha idade, mas muitos devem lembrar desse jargão, pelo menos, né? Hoje em dia, dentro da própria empresa e os empreendedores, ou o pessoal mesmo da área comercial, né, estratégico comercial para ampliar negócios e tudo mais, precisam entender que faz qualquer negócio voar. A gente pergunta assim, como é que está a sua empresa hoje com relação aos seus relacionamentos e a sua rede de contatos? Está fraca? Olha, eu não faço, não dá tempo, né? Uhum. Mas a gente precisa pensar estrategicamente nisso, porque assim, nem toda empresa tem uma equipe comercial à disposição. Perfeito. E nós, como pequenos empresários, né, fomos, né, e fomos muito bem acolhidos também pelo BNI, justamente para isso, para a gente se unir, ter apoio e, de uma certa forma, ter uma rede de contatos inteligente, porque eu estou treinando basicamente, né, essas pessoas para vender o meu negócio, né, Perfeito. e aí isso vai se multiplicando e as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vão conhecendo a sua credibilidade com relação a tudo que você entrega e vai Uhum. gerando uma questão muito importante, que é a confiança. Você não faz negócios com pessoas que você não confia. Uhum. E É o com fio do é bigode, né? É a o fio de bigode confiança. antigo, né? Mas essa relação de confiança, ela tem se especializado muito mais de um tempo para cá, porque no mundo globalizado como nós estamos, né, nós precisamos ter certeza que aquela pessoa é boa, É confiável. é confiável, Uhum. é credível, né? Vamos dizer Exato. assim. E, de uma certa forma, dentro da nossa organização, nós construímos isso. Vai construir com todo mundo? Não, Uhum. porque cada um é um, uma pessoa Exatamente. diferente. E isso só E dá tem resultado. identificação, né? Se você Não, identifica e o com Beni um. também, só dá resultado se a pessoa é, buscar isso, né? Uhum. Mesmo lá Acreditar, dentro. acreditar nisso, porque senão não dá resultado. Tem que Uhum. ter o empenho da pessoa também em fazer Perfeito. acontecer, né? Agora, tem uma questão importante que dentro dessa organização nós temos valores. Nós temos códigos de ética, Uhum. temos uma conduta que a gente preza demais. Sim, E isso é uma chancela para o nosso negócio. sim. Ah, você está no BNI, pô, você está há tanto tempo, pô.
né? Você, desde o Não, início lá, é que assim, se não for uma pessoa confiável, não sei o que é, né? não sei o que que é, né? E a gente tem que preservar isso. Sim. Hoje, é, gasta, ou, né, para você ter a primeira impressão do seu negócio, né, é muito complicado você construir isso. E se você não tiver alicerces que te sustentam para isso, fica mais complicado. Ô, Marta, desmistifica uma questão aqui. Fala aí. Tem muita gente que vai para reuniões de network querendo vender. Uhum. E como que é esse primeiro contato de um networker profissional? Tem uma palavra-chave, né, que a gente internaliza, mas eu acho que tem que fazer parte da sua filosofia de vida, que é como eu posso te ajudar. Muitas pessoas, não, eu quero vender, eu vou para uma reunião com 30 pessoas, seja em qualquer lugar, um evento, tal, eu vou levar um monte de cartão e eu quero vender, eu quero que o pessoal me conheça. Uhum. Essa troca de cartão, essa coisa, vai ser muito, né, uma coisa de principiante, né, uma coisa muito fútil. E às vezes a pessoa fala, não, entreguei o cartão, mas depois você faz o quê com esse cartão? Uhum. Então, às vezes você tem que investir, né? Você tem que investir mais no relacionamento. Então, eu quero conhecer 30 pessoas, talvez eu não vá conhecer 30, mas se eu conhecer Uhum. uma ou duas e me aprofundar um pouquinho mais, Regis, o que você faz? De que forma que eu posso te ajudar? Quem que você está procurando, né? De que forma eu posso te conectar com alguém? Uhum. Ah, eu queria. Bom, tem uma pessoa aqui que eu posso te apresentar. Vem aqui, faz isso, faz aquilo. Então, é o interesse também em ajudar o próximo. O Beni também é uma É organização dar antes de social. receber. É dar antes de receber. Esse é o primeiro passo. Porque a venda é consequência, gente. Perfeito. Né? E a venda desse tipo que a gente está falando de relacionamento é em cima de credibilidade, confiança. Hum, Se você conhece uma pessoa e ela te ajuda de alguma forma, você já cria uma outra visão uma dela. outra Fala assim, pô, visão. caramba, nem, Eu cara, já me fez conheço. essa conexão, nem conheço direito. Cara, gente boa, né? Ó, Fica com aquela sensação, cara, que eu tenho um pessoa exemplo que eu bacana. posso, né, colocar aqui para vocês, que assim, aconteceu e com certeza, né, essa pessoa não tem problema nenhum em falar sobre isso. Eu estava trabalhando normal, uma semana, eu recebi um e-mail de uma membro BNI da Índia. Nossa. Nunca tinha recebido um e-mail da Índia, mas tudo bem, então vamos lá. Mas Espanha, isso não, não, lembro Da mesmo. Índia. Aí essa senhora, enfim, Vishnu, ela chama, ela queria muito me conectar com você, porque eu via seu perfil, né, no DNI, tudo, né? Tudo em inglês, eu lá Cara, também muito legal. traduzindo um pouco, né, tal. Muito bem. Aí eu respondi para ela, Vishnu, que bacana, né? Obrigada por você ter feito esse contato. Vamos lá, vamos conversar. O que que você faz? E ela me explicou, me mandou o site dela, eu mandei o meu, enfim, a gente se relacionou. Eu falei, olha, eu quero sim conversar com você, vamos fazer, né, uma reunião, mas a gente ficou de marcar. Na mesma semana, eu conheci uma outra pessoa que fazia o que a Vishni faz. Nossa. E era uma profissional autônoma, né, que estava buscando recolocação, inclusive no mercado e tal. Aí eu Nossa. falei assim, Fernanda, você tem né, condições? Enfim, ela falava muito bem inglês também. Ah, E aí eu falei, você quer se conectar com essa pessoa da Índia? Porque de repente, né, hoje em dia não tem barreira nenhuma para você exato. fazer toda essa parte de tecnologia. Ah, sim, sim. Falei com a Vishni, mandei para ela, falei, Vishni, eu tenho uma pessoa assim, assim, assim. Você gostaria de entrar em contato com ela? Ela faz muito, né, do que você faz. Você acha que seria um bom parceiro de negócio? Sim, sim, sim. Me passa o contato. Então eu já fiz a Pô. conexão. E E resultou as tudo. duas fizeram, né, uma entrevista. E aí, assim, quando a Vishni precisar desses serviços, ela vai contatar essa pessoa. Se vai dar negócio ou não, não é a nossa Sim, responsabilidade. A nossa responsabilidade é conectar, perfeito. né? De repente, daqui a um tempo, pode ser que aconteça alguma situação, né, muito próxima. Mas a intenção é, eu quero ajudar o outro. Fala Eu não de um outro. conhecia nem a Vishni nem a Fernanda na época, né? Sim, agora você já tem duas, né? Agora, E agora a gente tem. tem uma coisa que eu acho muito interessante do Beni, que é esse que você está falando, que é uma venda
compartilhada, né? Você tem uma equipe de vendas compartilhada, que é a equipe inteira ali. Então, todo mundo sabe o seu trabalho, confia em você, lembra em alguma situação, alguém pergunta algo, preciso de uma consultoria, estou desorganizado aqui. Meu, tem uma pessoa que certeira que você precisa conhecer e faz essa ponte, certo? Isso é o É o básico ali. básico. Aham. Uma outra coisa que se fala muito no BNI é de você se fazer visto. Como que é aquela frase? Quem não é visto não é Quem não é lembrado. visto não é lembrado. Fala um Aham. pouco sobre isso. Uma a gente aprende dentro da metodologia que tudo começa quando você tem visibilidade, né? É o primeiro ponto. Então, quando você vai em algum local que você quer se projetar, enfim, ou numa reunião também, você precisa ter visibilidade. O que é ter visibilidade? É você conhecer as pessoas e pelo menos as pessoas saberem o que você faz. Uhum. Se elas vão te indicar ou não, ainda é uma segunda etapa, né? Vamos Perfeito. dizer assim, vamos nas etapas corretamente. Então, ser visível é realmente você estar ali, estar empenhado, estar interessado pelo outro. Porém, você mesmo, com a sua visibilidade, você precisa começar a treinar essa equipe. É responsabilidade sua. Perfeito. Porque eu ganhei uma equipe comercial. Como que a gente treina equipe comercial? Gente, hoje em dia tem tantos cursos de vendas, não tem? Tem. E a gente tem que fazer, viu? Curso de vendas é muito importante para a gente entender o nosso público, saber se comunicar, saber direcionar direitinho o que a gente precisa, enfim. E fazer com que essa equipe trabalhe a nosso favor. Então, todas essas possibilidades de encontro onde a gente treina essa equipe de venda. Perfeito. Agora, fora isso, tem as nossas reuniões individuais, né, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o nosso negócio, que aí também é um outro passo para você Mas é vender o seu negócio. nunca tentando vender para o seu vendedor, né? Sim, É ele que porque precisa saber do que você é capaz sim, e para ele poder. exemplos de negócio que Perfeito. você resultou, qual foi né, o que você deu como contribuição para aquela empresa, o que resultou. É que Resultado. você me perguntou ao final, no fim, não, acabei não respondendo, mas assim, no final dos nossos trabalhos, a gente tem uma avaliação também, sabe? Legal. E a maioria é muito positiva. Então, isso é muito bom também, para a gente também poder melhorar, né, e trazer Sim. outras alternativas. Mas essa equipe comercial que vai ter que trabalhar a seu favor, ela tem que ser treinada. Não Uhum. adianta você simplesmente ir lá e falar, mas não recebo referência porque... Não. E o que você está fazendo? Né? Uma Para pessoa, receber. mesmo fora do BNI, né? Normalmente, fazendo Sim, network, ela pode seguir uma metodologia dessas, né? De vai, entrega cartão, ok, mas mas como que faz eu posso te conexão. ajudar? Fazer essa. Faz conexão. Um fator que a gente busca, principalmente eu, e tenho passado isso para as equipes e tudo, quando você vai convidar alguém ou quando você está no evento, você gostaria que aquela pessoa fosse um melhor empresário. Então, de que forma que eu posso ajudá-lo? Às vezes eu não consigo ajudá-lo naquele momento, mas depois vai poder surgir uma oportunidade. Então, é essa atitude positiva que a gente tem que ter com relação a esse empresário, para que a gente possa ajudá-lo de uma certa forma. Tirar um pouco o negócio o que eu quero e falar, meu, o que que essa pessoa precisa ou como eu posso ajudar, mudar essa chave, né? Vejo algumas pessoas no mundo comercial e não tem nada errado com relação a isso, tá? Mas Uhum. não tem perfis mais agressivos. Perfeito. Eu Sim. quero vender, aí hoje não vendi, amanhã fica desesperado, né? Aquela coisa. Calma, né? Porque a venda, ela é uma construção também. Ela não é uma coisa imediata, né? Que você pode ter o resultado já naquele momento. Às vezes, se o seu produto é mais fácil de vender, tudo bem, você, né, vende ali o seu produto e tal, mas serviço, né, consultorias assim, um pouco mais especializadas, são mais, demoram um pouquinho mais para você Uhum. fazer a venda, porque tem todo o trâmite. Quando é uma consultoria, por exemplo, você vai ter que confiar naquela pessoa. Sim. O empresário vai precisar falar sobre algumas coisas, né? E aí Ó, tem que começar a conseguir ter essa conexão também. perfeito. Tem A gente tem pergunta umas aí. perguntas aqui. Lá vai. Então, olha só, tem uma do Luiz Moura aqui, Marta e Regis, que ferramenta é fundamental para que o empresário se organize? E o Benhur disse, para comentar sobre a IA,
e falar que ela não é free. Então, vamos entrar nessa parte de tecnologia. Aham. Ao longo desses 10 anos aqui do EVC, o que que a gente, lá no início, né, 2016, eu desenhei esse empreendimento lá atrás. Então, foi um negócio bem intencional. E aí eu criei uma pirâmide, eu até mostrei para você, na Marta. Fiz uma pirâmide assim, e aí todo mundo que foi entrando, eu mostrei essa pirâmide, que era base da pirâmide, como que a gente ajuda as pessoas a empreender? Num cowork, eu preciso ter um espaço, salas organizadas, que a pessoa use o escritório como se fosse dele e pague por hora, para não ter mensalidade, que é Sim. caro pra caramba. Em 2016 já era caro, hoje ficou muito mais, assim. Então, tá, beleza. Então, o cowork aqui pode ajudar com isso, dar uma base, que é uma sala para a pessoa ir lá e usar como se fosse dela e pagar só as horas que usar. E também colocar o seu endereço fiscal lá dentro, que é o escritório virtual. A pessoa estabeleceu o empreendimento dela lá para não deixar dentro do um apartamento, de casa, porque vira público, né? Você coloca o seu CNPJ, todo mundo vai ver. Sim. A Marta Nascimento mora em tal lugar, casa tá. Aham. É super, assim, aconteceu vários. Lá em 2016, tinha acontecido alguns casos de sequestro, tudo. Daí a polícia foi ver, meu, onde que as pessoas pegam? Entravam no CNPJ e faziam um estrago, porque Aham. é uma informação pública. Então, por segurança, pelo menos, tire da sua casa, coloca num cowork. Daí a gente falou, meu, isso é Endereço básico. profissional, né? Não dá um endereço profissional ainda comercialmente, deixar seu escritório estabelecendo um endereço mais profissional. Isso traz credibilidade, a gente estava falando. Segunda, no meio da pirâmide aqui, o que eu desenhei lá? A gente prestar serviço. Porque a pessoa vai empreender, ela precisa do lugar? Precisa. Precisa estabelecer a empresa dela? Precisa. Mas precisa de alguém que ajude ela a fazer, naquele tocar o empreendimento. Uhum. E aí a gente colocou lá, secretária virtual, o que faz? Atende telefone, Dá manda todo um carta, suporte, né? Para. faz gestão de conhecimento, todo suporte. Uhum. Fazer, mandar certificado, entregar produto, toda essa parte. E aí a gente falou, meu, beleza. Dentro desse desenho, eu falava que, ó, tá bom, mas isso, uma pessoa, uma secretária sozinha, ela vai ficar limitada, vai atender 3, 4 empresas, não Uhum. consegue atender muito. A gente precisa ter tecnologia. Daí a gente, beleza, aqui no meio tem o serviço e tem o tecnologia. Tecnologia. Aí a gente começou a desenvolver a nossa tecnologia interna para a gente se organizar para poder Uhum. uma pessoa atender 10 clientes e assim sucessivamente. E no topo da pirâmide a gente desenhou o educação, Aham. aprender, ensinar as pessoas a empreender, porque Não é fácil. não é fácil. Assim, eu comecei a empreender em 96. Tinha 14 96. anos, comecei a fazer site na internet, homepage, e fui aprendendo tudo. Fiz zilhões de cursos, porque precisa fazer, Uhum. né? Não só de vendas, Precisa se mas para tudo. profissional, Assim, a gente precisa sim, se capacitar, profissionalizar, né? se capacitar com esse Empretec, né? Fiz o Empretec, que eu recomendo, que é um treinamento da ONU para capacitar o empreendedorismo, ter atitude de empreendedor. Enfim, parte de educação. Aqui no meio, o que a gente fez agora? A gente pegou uma plataforma que a gente desenvolveu para nós, para a gente organizar e ajudar os nossos empreendedores, os nossos clientes, e a gente está lançando para o mercado. Então, é uma ferramenta que é como se fosse um sistema operacional. Você vai ativando os seus Módulos, né? aplicativos ali Uhum. e vai montando do jeito que você precisa. Ah, preciso do setor de vendas. Tem a parte de vendas. Preciso fazer atendimento por WhatsApp. Habilita o sistema de atendimento por WhatsApp. Preciso emitir nota fiscal, fazer contratos, assinatura de documento digital. Está tudo dentro dessa plataforma. Inclusive, se você tiver interesse, mande uma mensagem para esse WhatsApp que enviou essas mensagens aqui do Uhum. evento e fala que você quer conhecer essa plataforma. Chama Zamp Suite. É uma suite, é um pool de várias ferramentas dentro de uma só, tudo num lugar só, Uhum. organizar, ajudar a pessoa a empreender. Então, respondendo o Luiz aqui, uma das coisas As que eu recomendo é ferramentas. ter ferramentas, que é uma plataforma e que se for como a nossa, tudo integrado num lugar só, você ganha muito tempo e muita agilidade para os E o processos. importante é que os dados vão estar tudo no mesmo local. E Perfeito. a gente vai poder fazer gestão sobre isso. Exatamente. E dá para você tirar relatório de tudo. Uhum. E aí entra no que o Benhur falou aqui.
A IA não é gratuita, tem custo, a gente acessa lá, beleza. Vai no chatzinho normal, Mas tem faz, seu limite, né? tem limite de capacidade, que é liberado, Uhum. tem um custo intrínseco ali que ninguém fala, que é de natureza, né? A gente queima muita água, é usada para resfriar os servidores que alimentam as inteligências artificiais, mas assim, não vai mudar muito isso, porque a gente vai precisar criar ferramentas para isso até. Eu estava vendo que recentemente o Elon Musk, esse pessoal, estão colocando o servidor no espaço para usar voando assim como satélite para fazer esses servidores Não rodarem. tem limite agora. Não tem limite. A coisa tá. Então, Luiz, para te responder, ferramentas. Tem uma plataforma com ferramentas para fazer gestão. A gente criou um negócio super legal, Marta, acho que eu não te falei, dentro Que não dessa... vi ainda. Você não viu, então? Tem o nosso... Você cria um link de pagamento ali, chama Paga Fácil, dentro da plataforma. E aí, dentro disso, você pode colocar o seu contrato e você vai emitir nota fiscal. Então, a pessoa entra, vou contratar a Marta, beleza. Entra lá e tem um padrão, vamos dizer que você tem um pacote A, B e C. Ele escolhe o pacote A, B ou C. Avança. Preenche o formulário, os dados dele, e o nosso é muito bacana, assim, porque é super rápido e fácil a gente integrou tudo, assim, com a Receita Federal, você põe seu CPF, já traz seu nome, põe CNPJ, já traz o nome da empresa, para você não ficar perdendo tempo, preencher coisa que o dado já existe. O dado já existe, eu só preciso trazer. Então, a gente traz na tela logo para ser rápido. E aí, segunda etapa, precisa assinar um contrato. Tem um contrato bonitinho. Manda para o seu WhatsApp, se autentica. Faz tudo isso dentro da plataforma. Fechou, pagou, emita a nota fiscal. Olá. Tudo numa linha só. Então, é muito bacana. E depois a gente não precisa ficar se preocupando. Eu preciso emitir nota hoje. Exato. Emitir nota que hora? De noite, né? A hora que não está no cliente. Porque a nossa vida é assim, né? Não, então, se você não usa umas ferramentas como essa, que é o que eu sempre pensei, assim. Como eu fui pai muito novo, fui pai com 20 anos, quando eu tinha 24, eu estava extremamente estressado. Já estava há 10 anos fazendo homepage, estava no limite. O Jorge está aqui, ele entrou um pouquinho depois que a gente se conheceu, 2006. Se você não usa ferramentas, você empreende seu negócio, faz atividade de fim, e aí tem que fazer toda a administração, que é super, tem muito detalhezinho. Detalhe é pesado. Lembrar cliente, não pagou. Vou cobrança. pagar. Faz cobrança. Emite nota fiscal. Cara, que qualidade de vida você vai ter? E aí, se tem internet, se tem tecnologia para isso, use. Tem um negócio que a gente... E está muito acessível hoje. Acessível. Eu falo que a IA não é barata, né? Teve uma pessoa que falou. Tem custo, Ele fala que não é de graça, não né? é de graça. Custo, sim. Mas eu... Beleza, vamos entrar. E aí não é de graça, né? Assim, mas vale muito a pena. Sim, sim. Se você for fazer uma análise de custo-benefício, fala, vou na IA, né? E vou pedir para que ela faça isso para mim. Porque a gente precisa automatizar funções, rotinas que sejam repetitivas. Porque isso também cansa muito nós, seres humaninhos. Não é verdade? Vou fazer a mesma coisa. Não, Nossa, então joga lá e faz. Você sabe o que a gente fez para isso, Marta? Eu acho que eu não compartilhei com você. E vou compartilhar aqui em primeira mão para vocês também, que é um lançamento nosso. A gente vai colocar, a gente repaginou 3 serviços para a pessoa contratar como terceirizado. Então, é o EVC Compliance, EVC Billing e EVC Sailing. Que primeiro, Compliance, porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando. Eu preciso... É bom a empresa saber que aquela pessoa que quer contratar esse serviço é uma pessoa idônea. Idônea no mercado e a empresa também, né? E a empresa também. O CPF e o CNPJ. Perfeito. Como que a gente, empreendedor comum, vai fazer isso? Sua secretária, sua equipe. Você precisa pegar muita informação, vasculhar muito. Então, um serviço que dá para terceirizar, EVC Compliance. Deixa lá, a gente vai falar se sim ou não. Baseado numa série de pesquisas. Ele vai passar o score. Não é só o score, porque às vezes não é o score que trava. A pessoa pode ter um score bom, mas tem um
criminal. A gente não sim, vende sim. para pessoa que tem processo criminal, foi preso, Hum, abuso, sim. bateu. Meu, você vai, né? Assim, para nós não entra, assim, tá no nosso DNA, é responsabilidade. Eu não quero vender e ter gente no nosso ecossistema com certas características. Uhum. Então, essa avaliação vai falar, ó, esse é um bom cliente, não é um bom cliente para você fazer negócio. Essa que é a mote. Billing, preciso cobrar. Tem brasileiro que está vivendo hoje ou não? Então, a gente está empreendendo, 80 e sabe? pouco por cento, né, da Tem alguma população dívida, tem né? alguma dívida. Cara, Foi é colocado muito, ontem, né? né? É muito complicado isso. E o tempo que a gente, como empresário, perde cobrando cliente é uma coisa que dá para terceirizar. Pega uma empresa, pega um serviço que só faz isso. Deixa a pessoa se virando lá. Porque tem todo um processo, não é só ligar, mandar mensagem. Tem todo um processo para fazer a pessoa colocar, pelo Uhum. menos, você em prioridade para fazer o pagamento. Porque muitas vezes acontece isso, né? Sim, Você é sim. mais um na fila da sopa ali. É. Cara, vou pagar quando der. Mas se você souber cobrar de um jeito que a pessoa te coloque em primeiro lugar, você tem mais chance de receber. E depois a parte de venda, né? Ajudar a pessoa, entender o WhatsApp, Prospectar. falar de um jeito bacana Uhum. e ou fazer a venda propriamente dita, ou pelo menos ver se aquele é um cliente real ou é só espuma, né? Não Uhum. está lá, mas não é um cliente para o seu negócio. Então, se perde muito tempo com isso também. E é possível de se terceirizar esse tipo de coisa para a gente ter qualidade de vida no final, né? Sim. Ganhar tempo, porque o nosso tempo é um só, né? Mas você sabe, uma das dores mais frequentes dos empresários que praticamente eu atendo é: eu não tenho tempo com a minha família, Uhum, não estou vendo meu filho crescer. Eu exato. chego em casa, meu filho Essa já era a está maior dor que eu dormindo, tinha. Não, né? meu, não dá para ter isso. Enfim, então, como é que a gente contorna tudo isso? Temos que ter essa responsabilidade, porque assim, a vida passa muito rápido. Exatamente. E muitas vezes esses empresários ficam também doentes, né? Exato. Burnout está, né, a todo vapor aí que a gente tem conhecimento, então precisa tomar cuidado, porque empreender, né, eu vejo que é uma forma da gente viver. Exatamente. É isso aí. Porque o tempo é um só, né? E o Não é tempo é a nossa trabalho, vida, né? né? Eu vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? Então, né, a gente Exatamente. precisa Tem que pensar sobre inverter. isso, né? Exato. E assim, o nosso tempo é a nossa vida, né? Como que a gente vai E usar passa a muito nossa vida? rápido, né? Passa muito rápido. Exatamente. Depois você olha para trás, era o meu principal medo, olhar para trás e não ter curtido o Curtindo. crescimento do meu filho. Pô, eu não quero fazer isso. Porque Uhum. aquele tempo não vai Não voltar. vai voltar. É aquela criancinha olhinha, as dúvidas, sabe? Uhum. Aquela, né? O Vou andar de abraço. bicicleta, abracinho pequenininho, né? Depois vai crescendo, vai crescendo. Hoje meu filho tá maior que eu. E é maravilhoso, assim, mas e a gente, ser humano, precisa de conexão humana, né? Tem, beleza, fez, você dedica a sua vida ao trabalho, a empreender e deixa a família de lado. Uhum. Tá, o que que seu filho vai lembrar de você? Não vai lembrar dos abraços que não houve. Não vai lembrar das dificuldades que ele teve na escola, porque você não estava E lá. esse afeto é tão importante para essa constituição emocional do ser humano, Exato, sabe? Porque ele vai replicar isso depois. Porque tudo que a gente sente, exato, né? Você replica. Então, eu tive lembrança de afeto, de exato. amor, de carinho, né? De compreensão, né? De sentar do lado e falar: você está com problema? Vamos resolver junto, né? Perfeito. E É isso aí aí, não tem, você alimentou isso, né? né? E é uma pessoa que tende a ser amorosa também, né? Uhum. Recebeu Com amor, recebeu certeza. atenção, ele vai retribuir assim. Vamos abrir aqui, olha só, tem algumas perguntas. Então, vou para menor aqui. Qual é o nome da plataforma? Ana Souza. Chama Zamp Suite. Zamp Suite. O Jorge vai colocar aí no chat, ou alguém da equipe coloca, já pôs. Coloca essa reunião, inclusive, ela acontece dentro da nossa própria plataforma. Então, que tem também. E a gente fez um negócio super bacana, porque a gente meio que verticalizou as coisas na plataforma para a gente abaixar custo. Uhum. Então, reunião não vou mandar para o Zoom, fazer você pagar para usar o Zoom. Não. Deixa o custo com a gente vai compartilhar essa solução. Óbvio que tem custo, né? Assim, Sim. mas quem usa não vai ter custo. A gente, nós estamos absorvendo esse custo.
mas as pessoas vão usando, vão fazendo plugins, vão adicionando os módulos, os aplicativos. Cada aplicativo tem um custo, tem muitos que não tem custo, então é super legal de conhecer. Então, a gente, para quem está aqui, a gente vai criar um link especial de 10 anos para vocês acessarem gratuitamente, conhecerem a ferramenta e serem nossos fundadores aqui, ter Vai ter uma uma condição degustação, especial. né? A gente vai até deixar alguns aplicativos gratuitos para usar mesmo, Uhum. porque é muito bacana, vocês vão ver como vocês economizam tempo com isso. Então chama Zamp Suite, o Jorge vai colocar. Eu acho que não tem essa página ainda que eu estou inventando aqui agora, mas a gente vai colocar Mas com de esse tarde já desconto tem. de 10 De anos, né? tarde já tem. De tarde já tem, terminando aqui já vai ter. Vamos lá, perguntas. Então, aqui, a Fernanda Mansur, Marta e Regis, como vocês lidam com o cliente que vê como obstáculo o investimento em consultoria? Vamos falar para a É, Marta, que ela que trabalha com consultoria especificamente. na realidade, a gente precisa entender desse empresário o quanto ele está disponível também Uhum, a investir na empresa dele. Às vezes a consultoria não é para ele, com certeza, sabe? Às uhum. vezes realmente, olha, eu Não há. vim, posso te ajudar, mas acho que não é o seu momento. Mas às vezes tem muita resistência com mudança também, porque principalmente no diagnóstico que a gente faz, nós vamos sugerir algumas melhorias que às vezes ele não está pronto para absorver, né? Ok. Não tem problema nenhum, né? Não chega Porque a ser uma consultoria, mas você vai, meu, sim, a gente vai, presta atenção porque assim, nisso. cada empresário tem um nível de maturidade. Nós, como consultoria, o que que eu vejo? Que nós somos um apoio para esse empresário. Mesmo porque, às vezes, ele também não tem pessoas para compartilhar, dividir os seus problemas, e a gente tem essa possibilidade de estender a mão e estar junto. Mas, depois que termina a consultoria, a gente vê que a coisa dá um outro patamar. Sim. Né? Os depoimentos são muito legais, as transformações que a gente tem observado são muito legais. Sabe? Ah, mudou, pôs a casa em ordem, agora eu penso mais estrategicamente, agora eu consigo ver a importância, né, sabe, de estruturar. Eu não tinha processos, então eu não tinha padrão, tudo acontecia de uma forma assim que a gente não tinha muito domínio, sabe? Deixava muito na mão das pessoas e as pessoas faziam de qualquer jeito, e não pode, né? Sim. Eu tenho que prezar pela qualidade do meu serviço dentro da minha empresa. Então, é o mínimo, né, necessário para fazer isso. Você falou um negócio super importante que aqui no EBC a gente fez, depois a gente não deu continuidade, mas a gente vai voltar a fazer isso, que é reuniões com donos de empresas. Uhum. Porque realmente empreender e ser líder, ter equipe, tudo, normalmente é muito solitário. E é difícil, né? Tem coisas que você Você não precisa compartilhar com precisa alguém. compartilhar com alguém. Então, a ideia é a gente juntar quem é empresário, o Uhum. dono ali, o líder, os Uhum. líderes, para trocar figurinha entre eles, para um ajudar o outro. Sim. Porque às vezes a dificuldade de um reflete em outro, alguma. Às vezes a gente pensa com um viés, né? Uhum. E Uhum. existem outras para fazer da mesma. Um outro jeito de solucionar um problema, né? Então, E eu acho isso muita muito das legal. preocupações, pelo menos, que eu tenho é trazer para esse empresário, né, que está contratando o serviço, enfim, algo novo, Perfeito. né? E a gente não vai consertar o passado, como a gente fala assim, não, conserta o meu passado. Às vezes não dá para consertar o passado, mas vamos para frente, vamos Exato, entender o lógico. que dá para a gente fazer de uma forma diferente, né? Trazer um pouco de tecnologia, né? Trazer uma visão de negócio diferenciada. Às Perfeito. vezes a gente, olha, vamos voltar lá para a gente começar a estudar, né? Vamos estudar de novo, né? Porque o mercado ele muda muito. Exatamente. Então, hoje eu sei alguma coisa, mas amanhã já está ultrapassado. Então, eu tenho que Maravilhoso. estar sempre em inovação. Ó, Então, mais temos uma que fazer pergunta isso. aqui, Marta. Luiz Bardella. Eu passei dos 40 agora, estou com uma dificuldade de colocar óculos aqui, fica tudo embaçado. Não tinha essa questão. Resumo aqui, o Luiz fez uma pergunta grande, mas eu vou responder. Então, ele direciona para você, Marta. Ele trabalha com licitações, o Luiz, e ele fala assim: a dificuldade conseguir referência de empresas saudáveis com documentação em ordem.
existe alguma forma de conseguir descobrir tais empresas que estariam aptas para licitar? Como que ele descobre a Então, empresa que está? eu vejo que isso é um tema muito voltado à prospecção de negócio. Ok. Só que, assim, a gente tem várias formas de fazer prospecção. Então, de que forma que eu vou conseguir empresas que tenham documentação em dia, né? Uhum. E vai ter que fazer aquele, né? Talvez o seu compliance, Compliance, aham. tentar buscar isso. Mas temos outras alternativas de empresas que também buscam, tem várias bases de dados que possam trazer esse lead, né? Vamos dizer assim para Uhum, você, uhum, para depois você também ser mais assertivo uhum. na abordagem, né? E buscar essas empresas. Mas isso é um processo bem interessante de prospecção. Tem várias formas de fazer, mas a gente, né, dentro de alguns parceiros de negócio que a gente tem, a Uhum. gente pode te indicar para poder te ajudar. Marta, vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Eu acabei de olhar aqui, 10h56, já está no Tá? horário Opa, manda, manda, chegando. manda, manda. Mais uma aqui. Marta, o que a tecnologia promete resolver, mas na sua experiência a gente só resolve no olho a olho? Olha, a gente tem muita possibilidade de ter muita informação, né? Informação, Uhum, decisões bem mais assertivas, baseadas em fatos, né? E não só em feeling do uhum. empresário. Mas uma coisa que eu acho eu acho não, eu acredito que seja fundamental para uma empresa é quando você faz a construção da sua cultura. Perfeito. Porque quando a gente fala em estrutura organizacional, envolve muita coisa, não é só processo, né? Que a gente Uhum. fala, nada, temos que colocar todas as coisas nas caixinhas. Não, não é só isso, mas assim, como é que você lida com a tua equipe? Como é que você constrói a cultura da sua equipe? Como é que você passa a missão da sua empresa para a sua equipe? Porque se as pessoas não acreditarem naquilo que você está fazendo, vai ser mais difícil. Agora, se elas acreditarem e falarem, não, eu estou numa empresa, né, que eu confio, que isso realmente faz parte da minha crença, vai mais para. Então, esse olho no olho. Olho no olho é a construção da cultura numa estrutura organizacional. E como que é aquela frase do Peter Drucker, que a cultura come a pessoa Do café da come manhã, a a estratégia do teste do café café da da manhã. manhã, né? E mesmo porque, né, dentro de uma estrutura muito assim grande de empresa, enfim, você tem os bastidores, né? Exatamente. Então, precisa entender como que isso funciona. Maravilha. Ó, eu vou pegar um gancho aqui de uma pergunta que, assim, Uhum. o que que a tecnologia podia fazer que a pessoa ainda insiste em fazer pessoalmente? Eu diria essas três. Você mapear cliente para ver qualidade do cliente que você vai vender e vai se relacionar, Vai te porque ajudar? às vezes a gente quer vender e vende para uma pessoa que é uma pessoa que não vai te pagar. Sim, só perdeu tempo, Uhum. né? E daria para fazer E se prejuízo você às tivesse vezes, né? Porque prejuízo, nossa. E hoje tá fácil, né? Da pessoa, os golpes estão a todo a vapor. todo vapor. Eles estão usando muita tecnologia, inteligência artificial, inclusive, para dar Te golpe abordar, né? Te e abordar. enganar a gente. Então, o que que a pessoa faz manualmente que não precisaria, poderia usar outras formas? Eu diria, essa análise, diria a cobrança também, que o empresário fica perdendo tempo fazendo cobrança, a equipe ali, é um tempo que custa muito para aquela pessoa, a hora dela ali, e vai tempo nisso. E se essa equipe, né, fizesse de uma forma um pouco automática, é lógico que tem casos de exceção que você tem que Sim, entrar para negociar alguma coisa assim, mas se essa equipe pudesse ser o seu comercial para trazer mais exato, faturamento, imagina, perfeito, exatamente. E se você você conseguir ainda, dentro do desloca. comercial, é uma boa também, pelo menos filtrar, porque entra, a gente faz campanha, entra muito Uhum, lead. uhum. Só que você precisa Às vezes, qualificar. qualificar. E isso gasta um tempo, né? Porque às vezes vem uns leads que tem nada a ver. Ah, é consultoria, daí, mas é consultoria. Estou querendo consultoria de moda. Não, não é o que você faz. Uhum. Quero consultoria de Que carro. eu posso dar uns palpites, mas não é a minha É, especialidade. exato. Posso até, mas não é assim, né, gente? Quero fazer currículo. Não, não trabalha com isso, né? Então precisa, só que vai um tempo, né? Você tem que Sim. parar, ler.
e filtrar. E às vezes isso com tecnologia dá para filtrar bem. Então, pessoal, é isso. 10 horas e 59 minutos. E agradeço muito, Marta. Somos pontuais. Deixa sua mensagem para o nosso público Hum. para fechar essa história, né? Sobre empreender com inteligência. O que você pode deixar para que a pessoa consiga refletir ou já sair colocando em prática a partir das conversas que a É, gente teve aqui? eu gostei muito da pergunta que você começa, a provocativa, né? Que é se eu precisar parar uma semana, como é que Sim. fica a minha empresa, né? O que que acontece? E a gente tem que pensar sobre isso. É lógico, eu trabalho, eu sou autônomo, vou parar uma semana, vou para a praia. Às vezes não vai acontecer muita coisa, mas se realmente eu tenho uma empresa que já tem alguns funcionários e que as coisas dependem só, né, de uma única pessoa, isso precisa ser revisto, né? Não é que a gente vai colocar alguma solução faraônica, mas a gente começa aos poucos. Precisa ter essa consciência, sabe? Uhum. De estruturar de uma forma orgânica, de uma forma que seja aplicável. Porque muitas consultorias também que a gente chega na empresa, o pessoal fala para a gente, mas Marta, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Né? Eu não sou o juiz que vai com o martelinho lá e fala, pá, isso aqui está certo, não, está errado. Muito pelo contrário, eu falei, deixa eu entender como é que sua empresa funciona, para a gente adaptar e ver a melhor forma de resolver isso, né? E então, às vezes as soluções são muito particulares, muito pessoais, né? Muito específicas, Sim. que não tem essa coisa de certo ou errado, né? A gente precisa entender. Essa frase, a gente colocou no convite, né? Ela é provocadora, Tive. assim, e porque a gente vai se ausentar em algum momento, queira ou não, e o negócio precisa rodar, Uhum. né? Ou deveria rodar, ou porque a gente vai viajar, coisa positiva, ou porque a gente está na vida. Ou a vida parou a gente por algum motivo. Exatamente. Né? Né? E o negócio precisa continuar. E como que a gente organiza isso? A gente pode contar uma consultoria como a da Marta ou de outros profissionais, porque assim, é imprescindível que a gente mantenha a nossa empresa funcionando, até para a gente ter qualidade de vida, que eu Sim. acho que a gente monta um negócio para ter qualidade de vida, E não ser para feliz, né? ser feliz, Tá, ser exatamente, ter feliz. O alegria na negócio vida. tem que trazer felicidade para você, Exato, prosperidade também. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de determinadas coisas para ter outras, né? exato. E é um trabalho interno, né? Interno. Autoconhecimento e tudo Olha lá as mais. mudanças, né? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigada. A gente vai fazer o seguinte, Marta, muito obrigado Obrigada, novamente. Regis, pela Sensacional. oportunidade. Muito, muito. Aprendi muito com você. Depois eu quero entender um pouquinho mais da sua plataforma também. Ah, você vai A gente, conhecer. com certeza, vão surgir muitas parcerias aqui. E a Marta eu conheço há muito tempo já, e lá desde o começo do BNI, e uma característica que eu vejo, assim, é uma pessoa que eu confio muito, e você traz uma amabilidade, é amável, é gostoso estar com você, assim, sempre tem uma hora Obrigada. muito de acolhimento, de amor, assim, é Mas, muito mas legal. os empresários precisam disso também. Não tem essa coisa aqui, sabe? Uma consultoria Palmeira, que. né? É, Não, calma. Né? A exatamente, gente é tem que. sensacional, é muito agradável. Falo mais humanizada, né? Tem que ser humanizada. Perfeito. Então, esse convite dos 10 anos do EVC, para vocês experimentarem as Amp Suites, a plataforma que a gente está lançando, a gente vai enviar para todo mundo que fez a inscrição e a gente vai liberar acessos para os aplicativos. Então, experimente, entre, veja e conheça, porque pode economizar muito seu tempo para você ter mais qualidade de vida, ser feliz, ter tempo com a sua família, viajar e ter uma vida alegre e Alegre, próspera. exato. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Até o encontro. próximo. Um abraço. Até lá. Obrigada.